Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2014. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para debate é promessa de campanha, marketing ou compromisso. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar com o programa Verdade de hoje, falando a respeito de promessa de campanha, como elas são feitas, como são cobradas, se há legislação eleitoral para prever possíveis promessas não cumpridas, entre aspas. Você pode participar por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nog. Lembrando que é ao vivo nessa terça-feira e às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa aí de casa, conosco aqui no estúdio estão hoje Leurenberg Lima. Leurenberg está fazendo plantão aqui no A Verdade até outubro. Ele é consultor político e especialista em marketing. Também conosco, não menos exigido, Djalma Pinto, que é advogado com atuação na área de direito público. E Ismael Aragão, advogado eleitoral, já participou do A Verdade aqui há bastante tempo e está de volta. Senhores, prazer recebê-los. Agradeço aqui em nome da TV a participação dos senhores para a gente começar sobre promessas de campanha, um assunto não muito batido na nossa mídia, nem pelo nosso jornalismo, mas a gente tem que saber causas, consequências e o que fazer diante delas. Leurenberg, como consultor aí de marketing, como é que é decidido promessa de campanha? Ronda do Quarteirão foi uma grande promessa com grande estardalhaço midiático. Como é que é decidido? É o candidato, é assessoria, é baseado em pesquisa? Alguém tem o trabalho de olhar um orçamento para saber se cabe? Boa noite. Boa noite, Hamilton, boa noite aos amigos da TV União, os colegas aqui do debate. É importante até diferenciar, Hamilton, um pequeno detalhe, promessa de proposta. Muito é interessante que você colocou aqui o tema como promessa de campanha. Eu acho que o termo acaba sendo propício porque os candidatos de hoje, sejam a cargos majoritários ou cargos proporcionais, acabam realmente tendo promessas e não propostas. Certo. Por que é promessa? Promessa, às vezes, é pejorativo e acaba sendo uma coisa um pouco vazia e até obscura. E a proposta não, é algo mais factível. Chega a ser irresponsável, né? Chega a ser irresponsável em alguns momentos. E respondendo de forma objetiva a sua pergunta, sobre o Ronda do Quarteirão, por exemplo, muitas dessas propostas ou dessas promessas, elas nascem a partir das pesquisas quantitativas ou qualitativas, certo, que a equipe a coordenação de uma campanha faz para o candidato. Essas certo? Pesquisas são muito caras? Não são tão caras não, mas o custo-benefício dela é muito... Pode dar um exemplo aí de... Uma pesquisa quantitativa hoje em Fortaleza, boa, ela custa em torno de uns R$15 mil. Boa, que você disse com quantos entrevistados? Na faixa de 1.000 entrevistados. 1.000 entrevistados, R$15 mil. R$15 mil, é nessa faixa mais ou menos. Então, assim que nasce uma proposta de campanha. Você ouve a necessidade da população e a partir disso surge uma proposta, uma promessa de campanha e isso vai ser debatido. Em tese, isso era para ser debatido bem antes das campanhas. Só que no Brasil a gente não tem uma cultura de debate, não tem uma cultura partidária, que isso era para gerar nos partidos. Os partidos eram para ter propostas, eram para ter bandeiras, e eles não têm. Ok. Djalma, proposta, promessa, alguma delas tem legislação eleitoral para coibir, para punir? Olha, o direito eleitoral avançou. E a lei que regula o registro das candidaturas, Lei 9504, lá no artigo 11, inciso 9, esse artigo prevê que o candidato só pode se registrar, ter o seu registro deferido, se ele, na documentação, apresentar a sua proposta de governo, que ele pretende realizar quando for eleito. Mas, como disse aqui o publicitário, com muita propriedade, os partidos não têm compromisso algum com a formatação de projetos, de programas, discutindo com a base da sociedade muito antes. O que acontece na prática? Quando chega bem pertinho da eleição, contrata o publicitário, aí o publicitário faz aquela pesquisa qualitativa para saber o que é que a população está exigindo, estabelecendo como prioridade e faz, então, monta aquele conjunto lá de ideias que o candidato apresenta como proposta. Quando termina a eleição, o publicitário vai embora
O candidato, muitas vezes, não sabe nem o que foi apresentado. E essa é a realidade triste. Então, foi utilizado o verdadeiro estelionato eleitoral. Por quê? Porque ele colocou apenas aquilo que o eleitor foi ouvido e apontou como sua prioridade. Por exemplo, o eleitor acha que a saúde está muito ruim. Aí ele diz genericamente que nós vamos valorizar o profissional da saúde, nós vamos melhorar a saúde. É por aí. E ninguém se dá o trabalho, às vezes não tem nem mecanismo de perguntar como. Correto. Perfeito. O pior, depois ele faz aquele marketing lá, publicidade, convergindo para responder aquela solicitação, aquela exigência, aquela expectativa do eleitor. Mas ele não tem compromisso efetivo em solucionar o problema. O que é grave, não existe ainda na legislação uma previsão de sanção, porque você prometeu fazer determinada coisa, determinada obra, se resolver determinado problema, não resolveu, nem mostrou nenhuma predisposição para cumprir aquilo que você prometeu, nós temos que evoluir no direito eleitoral para que o cidadão seja destituído do mandato, porque ele enganou o eleitor. Então, pelo que o Djalma está dizendo, se o Ismael concorda, pode-se prometer à vontade sem o menor medo de alguma sanção, caso não cumpra. E para que isso mude, teria que ser uma reforma política, uma reforma eleitoral, em que nível? É Congresso? É TSE? Onde é que está? Boa noite. O que eu costumo dizer sempre nas entrevistas que eu dou é que o maior fiscal da eleição é o eleitor. Então, as propostas devem ser debatidas junto ao eleitorado. Ora, mas voltando um pouco aqui ao que já foi dito, se o próprio partido ele não sabe elaborar o seu programa, nós temos um problema seríssimo no país, que é a quantidade enorme de partidos e a falta de ideologia desses partidos. Você não sabe o que o partido A prega, o que o partido B prega, o que o partido C prega. Porque a gente tem um amontoado de políticos em agremiações para disputar uma eleição e ganhar e alcançar um determinado cargo. Mas ideologia, programa, você não tem claramente definido entre os partidos brasileiros. Aí gera uma confusão junto ao eleitor. O eleitor não sabe o que é que defende candidato A, porque ele não sabe o que o partido A defende. Efetivamente, pelo que você está dizendo, a proposta de governo que é colocada como pré-requisito do deferimento da campanha não serve de absolutamente nada. Basicamente, como o professor Djalma já disse, é um amontoado de ideias que, na verdade, não tem uma diretriz, não tem uma ideologia definida. Aí o que é que acontece? O eleitor fica nesse meio, digamos assim, de um tiroteio, recebendo propostas de candidatos que muitas vezes... Tiroteio publicitário. Exatamente. E o eleitor não tem aquele programa do partido que ele possa acompanhar e depois, posteriormente, cobrar. Grande culpa nossa, dos eleitores, que também não se interessam em procurar saber o que é que o partido A defende, qual é o programa de governo daquele candidato, quais são as ideias e, principalmente, o passado daquele candidato. Porque chegar na frente da televisão e prometer é muito bonito. Agora, a gente tem que investigar o passado desse candidato. O que foi que ele fez para trás? Qual foi a conduta de vida que ele teve? Outro partido também. É um questionamento que eu faço, Lerenberg. Se o candidato, se de nada serve para efeito de sanção a proposta de governo que é colocada junto ao TSE ou o TRE, pelo menos para criar uma imagem ruim para o candidato que prometeu e não cumpriu, serve. Há essa preocupação? Demais. Existe muito essa preocupação, pelo menos por parte das equipes. A maioria dos candidatos, como o doutor Djalma disse, acabam sendo até irresponsáveis, seria o termo mais correto, a palavra correta a ser usada, não tem compromisso na elaboração dessas propostas. Eles participam? Alguns sim. Em sua maioria, em sua minoria? Um exemplo bem prático aqui no Ceará. Vamos pegar o exemplo prático aqui no nosso Ceará. Tá. Das 4 candidaturas postas ao governo do Estado, quantas foram trabalhadas com tempo de antecedência? Dele, do candidato, tem como dizer? Pense. Nenhuma. Todas lançadas no calor da hora? Todos foram lançados no calor da hora. Então, como foi elaborada essas propostas? Na verdade, as coligações foram montadas no apagar das luzes. Então, você não teve tempo, você não teve um processo de discussão com a sociedade, nem mesmo com a equipe de marketing. O candidato, a maioria, foi escolhido no dia da convenção, saiu à véspera da convenção. Como é que você quer uma elaboração de proposta desse jeito? E o que é mais peculiar nessa eleição, né? Inimigos do passado agora são aliados políticos. E os aliados políticos do passado agora são inimigos. Quer dizer, então não é proposta que junta, né? O que vale a cada eleição são as conveniências, infelizmente. Perfeito. Conveniências com fundamentos espúrios.
Porque, como ele disse muito bem, os partidos não têm ideologia. Os partidos não têm sequer uma proposta para chegar no poder e tentar resolver o problema da sociedade, de ter uma diretriz para conduzir o destino das gerações. Então, o grande problema que o Brasil precisa enfrentar, o Brasil precisa prever uma sanção para aqueles partidos que vendem já houve proposta, assintosamente, né? A sua legenda. Já houve proposta, não sei se chegou a tramitar. O cara está negociando a legenda, rapaz. Eu vou vendendo o espaço que o cidadão paga, o horário eleitoral gratuito é pago pelo contribuinte. Isso também teve perto de acabar claro. com a cláusula de barreira, mas o STF fez o favor de derrubar, enfim. A minha pergunta é a seguinte, houve uma figura nova, acredito que nova, não recordo de haver há bastante tempo, pelo menos, que é aquele candidato que, de forma até caricata, levava sua proposta para o cartório, registrado em cartório, como se tivesse alguma força de lei. Queria um comentário dos senhores a esse respeito. Esse procedimento foi anterior à introdução na lei da obrigatoriedade do registro junto à Justiça Eleitoral. Foi antes? O candidato, para mostrar que tinha algum compromisso que era diferente dos outros, ele queria dar uma credibilidade àquilo que ele se propunha a realizar, caso fosse eleito. Evidentemente que não vinculava, não tinha valor. Não tinha nenhuma força de lei. Não tinha nenhum. O que nós precisamos evoluir é exatamente para dar uma sanção. Você colocou o projeto, você disse que o diretor da escola ia ser eleito por um critério da impessoalidade, com base na eficiência, no amor à causa da educação, e você chegou lá e começou a nomear com critério de fisiologismo, nomeando os amigos, os correligionários, indicados por critério político, fisiológico. Então, você está descumprindo aquilo que você prometeu ao eleitor para conquistar-lhe o voto. Então, é preciso que haja uma reação. Você não está cumprindo com o seu dever, com aquela sua promessa. Então, eu fiquei com a dúvida ainda, que o Ismael estava comentando, a respeito da mudança dessa regra, da regra do jogo em relação à proposta que é lá como pré-requisito do deferimento da candidatura. Onde é que muda? É Congresso Nacional ou é o TSE? Onde é que essa regra pode mudar? Eu defendo uma ampla reforma partidária. Mas especificamente nesse ponto da proposta ser mandatária, digamos assim. Obrigatória, vinculada ao mandato. É a legislação eleitoral, o Congresso Nacional que tem que legislar. Então tem que passar pelas casas legislativas e tal. Dificilmente seria aprovada uma legislação nesse sentido, porque... Somente dentro de uma reforma política que também cada dia é mais distante, pelo visto. Mas aí tem um ponto muito importante. O Brasil espera tudo da lei. É evidente que se dependesse de lei, o Brasil era o melhor país do mundo, porque não tem país que tenha mais quantidade de normas. Aqui tem lei para tudo. O problema é que nós temos que ter uma consciência, em primeiro lugar. A pessoa que vai representar o povo, que recebe a delegação de conduzir o destino da sociedade, tem que ter espírito público, tem que ter compromisso com a causa coletiva. Não pode ser um oportunista, um vaidoso, um cara que quer o poder para aparecer, para extrair proveito pessoal. Já, eu te peço licença, devemos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, você pode e deve participar, 3486-1721 ou Twitter, Hamilton Nogue, até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre promessa de campanha, propaganda ou compromisso, como fiscalizar, como ficar atento, como perceber o que é factível ou não. Você participa por meio do telefone 3486-1721 ou pelo Twitter Hamilton Nogue. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você vai estar conferindo as nossas reprises. Além de você que participa de casa, agora aqui conosco no estúdio, chegou agora Alexandre Damasceno, você já o conhece, ele é especialista em gestão pública e doutor em economia, conosco também Leurenberg Lima, consultor político, especialista em marketing político. Djalma Pinto, conosco mais uma vez, é advogado com atuação na área de direito público, e Ismael Aragão, que é advogado eleitoral. Alexandre, começar com você, que não pôde participar do primeiro bloco. Falando sobre promessa, o Leurenberg chamou a atenção aqui, importantíssima a diferença entre proposta e promessa. Eu queria saber se você concorda que na história recente do Ceará, nosso maior fracasso em termos de promessa de campanha é o Metrofor. Se você lembrar de outro, fique à vontade para citar. Eu acho que nós temos, Hamilton. Boa noite primeiro, boa noite aos amigos telespectadores da TV União.
Eu acho que nós temos um estelionato eleitoral maior do que esse, que é o estelionato do Ronda do Quarteirão. Eu acho que esse é emblemático, vai ficar na história do Ceará, é uma promessa, na verdade, não era um projeto, uma proposta, que a cada quarteirão se teria um policial, e na época da campanha, quem lembra deve recordar que o adversário do atual governador principal colocou que isso era impossível, que o número de homens seria impossível, depois de um homem por quarteirão passou para um homem a cada 800 metros, e redundou no que nós estamos vendo Além dos hoje. homens na viatura, tinha e motos também. Uma viatura seguindo. com 3 policiais e 2 motos a cada 800 metros. E hoje a gente vê o fracasso do programa Ronda do Quarteirão dentro do estado do Ceará como um todo. A ponto de o candidato do governo hoje se colocar como uma pessoa que vai corrigir o Ronda do Quarteirão voltando ao que era no início. Quer dizer, vai continuar ruim, porque desde o início o programa nunca funcionou. Então acho que esse é o caso mais grave. E acompanhando a discussão aqui dos colegas do debate, anteriormente à minha entrada, eu quero fazer uma colocação a respeito dessas propostas que se colocam, né? Então o candidato tem que apresentar suas propostas. E enquanto nós não tivermos uma forma estruturada de fazer com que essas propostas sejam apresentadas, vai continuar essa verborragia, né? Ou esse emaranhado de frases e de promessas no lugar de compromissos, porque eles não indicam como vai se fazer. Então, o candidato chega no cartório, registra uma proposta mirabolante, dizendo o que vai fazer, não diz como, não diz de onde sai o recurso, não diz de que maneira vai organizar, de que maneira vai desfazer o que está feito. E isso não tem como o eleitor fazer uma análise daquela qualidade daquela proposta. Ou seja, frases como: vamos melhorar o sistema de saúde, vamos combater a corrupção, vamos valorizar a educação ou vamos valorizar o professor, é meio caminho andado para que ele não tenha participado do processo de construção dessa proposta. É um atestado de que ele não participou desse processo. Mas como identificar? Dessa forma que você acabou de dizer, por exemplo. Frases feitas publicitárias. Exatamente, totalmente genéricas frases como essa. Vamos melhorar a saúde, E vamos aí? valorizar o professor. Isso está extremamente batido, até demodê. E aí me desculpe chover no molhado, mas não tem a ver também com a forma como é feita a campanha? Como a forma como é colocado televisiva, não está no meio da campanha? É importante até deixar claro, Hamilton, para todos que estão nos assistindo agora, que marketing não inventa proposta, não elege ninguém. Isso é muito claro quando eu estou trabalhando com o cliente. Qual é a tua proposta? A primeira coisa que eu pergunto para ele. Eu não posso criar uma proposta por ele. Quantos por cento sabem o que responder essa pergunta? Muito poucos. A gente tenta provocar, tenta extrair, mas é como a gente falou no primeiro bloco, isso está na nascente do problema. Qual é? Partidos mal estruturados, candidatos que são escolhidos, tirados do bolso, que é só o que a gente teve nessa eleição. Então, como você não é debatido nada com a sociedade... Falta de preparo, né? Falta de preparo dos candidatos, os partidos, eles não têm inserção na sociedade. Me diga qual a inserção que os partidos têm hoje. Qual a ligação que tem? Quem se identifica com a ideologia do partido A ou do partido B? Não tem, não tem. Nós não temos bandeiras partidárias, como já foi falado aqui. Isso piora, Djalma, no caso das candidaturas para o parlamento? Piora. E a razão é muito simples de ser percebida. A escola brasileira, a universidade, a partir do ensino fundamental, prepara o homem para ser um grande advogado, um grande médico, um grande empresário, mas não há nenhuma preocupação em trabalhar o homem para compreender a finalidade do Estado, a finalidade do mandato, perceber que ele pode se engrandecer contribuindo com a realização do bem comum. Então, o objetivo é o quê? O cara ficar rico, todo mundo, a grande parte da maioria chega no poder por vaidade, para querer aumentar o seu patrimônio, para querer ostentar aquele poder, quando, na realidade, o Nelson Mandela, por exemplo, precisou de 4 anos para ser ovacionado no mundo, não precisou subtrair Símbolo dinheiro. de sucesso aqui é ficar rico. Exatamente. Então, essa distorção vem lá da base da sociedade. Aí temos um problema agora, por exemplo, o grande problema do Ceará, de um modo geral, é a segurança. Qual é a proposta que cada candidato tem para o problema da segurança? Todo candidato chega e diz assim, não, o problema da segurança é de gestão, porque tudo que havia de sugestão para ser implantado, foi implantado. E realmente o governador Cid Gomes gastou como nunca se gastou dinheiro no Ceará com a segurança pública. No entanto, a população se sente segura. Então, onde é que está o furo da segurança? E cada candidato tem que chegar para o eleitor e responder essa pergunta. Como é que vai ser a escolha do secretário? Primeiro, o secretário vai ter autonomia para prender parentes, amigos,
correligionários de quem detém o poder. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, qual é o segredo do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro deu um exemplo de autonomia do secretário de Segurança, que conseguiram prender um alto executivo vinculado à FIFA. Isso em nenhum país aconteceu até hoje. E por que isso ocorreu no Rio de Janeiro? Porque realmente o secretário de Segurança do Rio de Janeiro tem autonomia, a polícia do Rio de Janeiro... É uma figura forte do governo, né? Senhores, com licença, temos uma primeira ligação. Alô, boa noite. Boa noite, como é seu nome que eu esqueço? Meu nome é Hamilton, como é seu nome? Hamilton, meu nome é Arnaldo. Arnaldo? Arnaldo. Arnaldo, prazer falar com você. Você tem pergunta ou comentário para a gente? É um comentário. Fique à vontade. Nós estamos numa democracia sem ser democracia. É uma demobadernacia horrorosa, pior do que a Palestina. Todos os políticos brasileiros estão mentindo. Precisa que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica acorde do berço esplêndido, tome o poder, crie uma ditadura ditatorial, exija pena de morte. Mas, Arnaldo, a gente acabou de sair de uma ditadura, vamos entrar em outra. Os advogados, os juízes estão sem moral porque não tem lei. Falta juízes, falta desembargadores, falta Arnaldo. ministros. Ok. Então faz vergonha um cidadão de bem ser brasileiro hoje. Arnaldo, agradeço demais a sua participação, Arnaldo. Grande abraço. Ligue sempre que puder e quiser. A democracia é tão efetiva que ele pode falar que ele pode ligar e falar a ideia que é uma dele. ditadura. Exatamente, mas é a ideia dele. Aí prova que nós estamos numa democracia plena. E eu continuo insistindo que esse é o caminho. Temos que permanecer aí. Eu acho, e volto a repetir, o fiscal da eleição é o eleitor. A gente tem que educar o nosso povo. A raiz do problema do Brasil, basicamente, é falta de educação em todos os sentidos. O eleitor não está preparado para escolher, porque ele não tem a educação básica. E é bom mínima. A gente diferenciar a qualificação para o trabalho, como disse o Djalma, da educação. Educação é saber pensar e saber se portar. Perfeito. Qualificação é você ter as ferramentas profissionais para ganhar dinheiro. Qualificação são coisas. E, coincidentemente, as profissões que ele citou aqui são a maioria nos parlamentos. Advogados, médicos e empresários. Verdade. Alexandre? Eu acho que a ligação do Arnaldo assim, enriquece essa discussão, mas eu particularmente desconsidero essa possibilidade como alguma coisa que possa ter algum ganho, seja ele qual for. Eu acho que nós entramos a duras penas numa democracia que ainda traz o ranço do período de exceção, do período de autoritarismo, e nós precisamos acabar com esse ranço. Agora, eu concordo quando se coloca, a partir desse momento, a questão da preparação do eleitor. Você sabe que durante várias eleições eu trabalhei desenvolvendo cartilhas de orientação do eleitor. Verdade. E qual era o grande dificultador que eu tinha para fazer essa cartilha chegar na mão das pessoas? Era o patrocinador da impressão, que eu acabei tendo que imprimir como pessoa física na maioria das vezes em que eu produzia essas cartilhas. Você pagava a cartilha? Eu pagava a gráfica para produzir a cartilha e distribuir em algumas escolas, em algumas universidades, sem ter nenhum benefício direto com aquilo ali. A vez que eu consegui mais sucesso, numa faculdade em que eu dava aula, a faculdade imprimiu uma tiragem de 4.000 exemplares, distribuiu entre seus alunos e as pessoas do bairro. Então, são coisas que faltam. Isso é uma obrigação do Estado, né? Obrigação do Estado, que muitas vezes o Estado até compromete. Numa determinada ocasião, pelo Legislativo Federal, foi produzida uma cartilha na eleição de 2008, eleição municipal. E, ingenuamente, as pessoas mandaram para as câmaras municipais do Brasil inteiro para que fossem distribuídos aos eleitores. E o que aconteceu? Os vereadores que conduziam a administração da casa foram os primeiros a reter esse material, que era para o eleitor não se instruir a respeito de como escolher melhor os seus representantes. E como cobrar. Então, o próprio governo, e não entendemos governo aí só o Poder Executivo, né? Estamos falando do Legislativo, obviamente, o próprio governo não tem interesse que essa mecânica mude. É porque quem se elegeu considerando as duas ferramentas que eu digo de dominação da população, que é a dependência econômica e a ignorância política, não quer que esse quadro mude. Maus governantes querem o povo pouco esclarecido e o povo dependente economicamente. Ismael, essas propostas de governo estão em algum canto, concentradas em algum canto? Site do TSE? Onde é que a população encontra essa proposta por menos força de lei que tenha? Primeiro, nos sites dos partidos. Tem que ter, né? Tem, obrigatoriamente, como o professor Djalma já falou anteriormente, ao registrar a candidatura, ele tem que registrar o programa de governo, que é que ele vai efetivamente fazer durante aqueles 4 anos. O eleitor, ele tem que cobrar isso do seu candidato.
Onde é que eu posso acessar? Onde é que tem um site do partido que eu possa pegar o programa de governo, quer saber quais são as ideias que você defende, para que eu possa também cobrar. Agora, o que a gente vive no Brasil é um verdadeiro estelionato eleitoral. Às vezes você acha que está votando num cara preparado, num cara decente, num cara honesto. O poder, ele muda completamente. Olha, nós temos casos aqui no Brasil de que partidos estão e rasgar. Eu vou ser bem sincero, bem claro, o PT. O PT combatia e combateu durante muitos anos determinadas posturas, mas quando foi governo federal, quando jogou o jogo. Pronto. E há 3 eleições, nós somos vítimas de um programa assistencialista chamado Bolsa Família. O candidato que se apresentar contra o Bolsa Família, ele já sai derrotado do começo da eleição. Então, nós estamos reféns de um programa clientelista. E o partido, ele quando alcança o poder, ele muda a sua... Ehrenberg, hoje, muito comum, redes sociais. Todos os candidatos estão lá em redes sociais e tal. Quem faz? O candidato, na maioria das vezes? Não. A população pode cobrar por ele lá, mas o candidato vê ou a assessoria passa para o candidato? A maioria dos candidatos estão na rua, fazendo campanha corpo a corpo, em tese. Então, quem cuida geralmente de rede social são contratadas para isso. Quando surge alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa bem direcionada ao candidato, a equipe faz essa triagem, passa para a assessoria do candidato e às vezes para o próprio candidato. E é interessante, pelo menos a gente aconselha isso, que ele tenha tempo de responder, às vezes de gravar um vídeo, de entrar pessoalmente, de teclar com a população, porque isso vai aproximando ele do povo. Tá? Isso é importante, ele ter esse feedback, porque senão ele fica cego, faz uma campanha achando que está arrebentando, como a gente diz, e não está sendo bem assim. Ele precisa ter esse feedback, é importante. É muito comum, para um jornalista, numa entrevista, você fazer uma promessa. Às vezes, inclusive quando há muito acirramento. Como é que a gente deve tratar esse tipo de promessa, Alexandre? As promessas que são feitas geralmente naquele empurra-empurra da entrada ou da saída dos eventos precisariam ser mais responsáveis, mas não vão ser jamais. Né? Nós não podemos pautar, Milton, eu acho que a postura do eleitor apenas por conta das promessas, da qualidade dessas promessas ou dos... O que a gente percebe é que tanto por falta de ferramenta para que o eleitor se informe, como por falta de interesse do próprio eleitor, não existe essa pesquisa aprofundada do que a pessoa